Olá, na última aula nós vimos o método de Hartree-Fock, que é um método que vai tentar resolver o problema de muitos elétrons, né, pertencentes a um sistema, onde entre eles existe uma repulsão para o átomo de múltiplos elétrons. É um dos métodos mais utilizados, não apenas para átomos, mas para moléculas e tudo isso. E nós vimos no que ele consiste. Ele consiste em eu ter um conjunto, né, se eu tenho n elétrons, eu vou ter um conjunto de equações íntegro-diferenciais com n variáveis a serem resolvidas. Nós utilizamos o processo multiplicadores de Lagrange para determinar, então sai lá até os parâmetros de Lagrange, mas o importante é você obter um conjunto de orbitais cuja composição representa da melhor maneira possível a função de onda do seu sistema. Hoje nós vamos ver dois exemplos, na verdade, sobre o método de Hartree-Fock, dois exemplos que a gente pode, mesmo sem um computador, nós podemos brincar um pouquinho com eles. Então a aula de hoje chama-se Exemplos do método de Hartree-Fock. E eu vou realizar dois exemplos. O primeiro exemplo é obviamente que fazer o átomo com vários elétrons exigiria o cálculo numérico. Então não é esse o exemplo que eu vou fazer. Eu vou explicar para vocês dois exemplos que a gente pode fazer. O primeiro exemplo deles é um oscilador harmônico. Então nós vamos fazer dois exemplos que são solúveis, né? Vamos dizer assim, sem precisar cálculo numérico para o método de Hartree-Fock. O primeiro exemplo que eu vou considerar são dois spins interagindo por uma força harmônica e os dois contidos num oscilador harmônico. Então eu tenho um oscilador harmônico, cuja constante aqui é alfa, tá bom? E entre eles eu tenho dois spins que interagem com uma força harmônica de valor de mola K. Então o meu problema agora, o problema que eu vou explicar aqui para vocês, são dois spins interagindo por uma força harmônica e ambos contidos no oscilador harmônico. Esse problema é interessante porque ele pode ser resolvido analiticamente e a gente pode resolver também de forma analítica com o método Hartree-Fock e comparar os dois. Então, quais são os passos que nós vamos seguir para seguir esse exemplo? Então vamos lembrar sempre que o alfa é o confinamento espacial desses spins e K é a interação entre eles, ambos harmônicos. Então, a Hamiltoniana do sistema, se eu escrever a Hamiltoniana desse sistema, obviamente ela tem duas partículas, portanto vai ter duas coordenadas, 1 e 2. Outra coisa, eu vou usar aqui unidades atômicas para simplificar. Então, eu estou fazendo a massa deles unitária e o H unitário só para não carregar essas constantes muito, tá bom? Então, muito bem. Então, a Hamiltoniana desse sistema, ela tem essa forma, como você sabe, eu tenho aqui a parte cinética de cada partícula e a parte de confinamento espacial, e aqui a interação entre eles. Então eu tenho na minha Hamiltoniana dois termos cujas coordenadas estão desacopladas e um termo de interação com coordenadas acopladas. É bem parecido com o átomo de múltiplos elétrons que nós vimos na última aula. E eu vou pegar e resolver isso. Primeiro, esse sistema aqui, com uma mudança de coordenada, ele tem solução exata. Então eu vou resolver exatamente, isso vai me dar um valor da energia desse sistema, tá certo? E nós vamos comparar depois com o valor obtido pelo método de Hartree-Fock. Muito bem, então nós vamos fazer para esse exemplo a solução exata e a solução pelo método de Hartree-Fock. Muito bem, então em primeiro lugar, vamos começar com a solução exata. Para fazer isso, eu vou redefinir as coordenadas. Eu vou definir uma coordenada do centro de massa dessas partículas e uma coordenada do movimento relativo. Isso, na verdade, é o tradicional que se faz quando eu tenho um sistema de duas partículas, né? Desde a mecânica elementar até a mecânica quântica. É assim que a gente faz. A gente separa movimento centro de massa, movimento relativo das partículas. Então, R1 mais R2 por raiz quadrada de 2 é o que nós chamamos da coordenada do centro de massa. E R1 menos R2 por raiz de 2 é o que eu chamo da coordenada relativa. Tá bom? Então agora eu tenho que expressar
É a minha newtoniana em termos da coordenada de centro de massa e da coordenada relativa. Para isso, eu resolvo esse sisteminha de equação e isolo, né, as coordenadas R1 e R2, substituo na newtoniana do sistema, que eu já tinha escrito lá atrás, para obter uma newtoniana que tem o centro de massa do sistema, cuja energia é muito bem conhecida, e que agora essa parte da newtoniana só depende da coordenada do centro de massa, e uma parte do movimento relativo. Então eu tenho aqui a parte do movimento relativo da minha newtoniana, que está aqui, e a parte do meu centro de massa, que está aqui. A parte do meu centro de massa é uma partícula num oscilador harmônico que tem como constante alfa sobre 2, né? A constante aqui do potencial. Ou seja, a constante, o meio de Kr quadrado é o alfa. Então, o alfa é a constante desse potencial. Então, o centro de massa deve andar nesse potencial. E eu sei qual é a energia desse sistema. Então, basicamente, o meu potencial externo, que é caracterizado por alfa, o centro de massa caminha por ele normalmente. O movimento relativo também se comporta como uma partícula num oscilador harmônico, não é isso? Aqui ele é escrito dessa forma, eu só vou reescrever para aparecer o meio na frente aqui. Então ele fica meio de alfa mais 2K. Portanto, novamente, ele é como uma partícula que tem uma massa, é a massa da partícula aqui, né, a massa reduzida, na verdade, acaba dando, vezes, como eu fiz tudo unitário, então aqui não interessa, mas ele é uma partícula que anda num potencial que agora tem uma constante, que a constante é alfa mais 2K. Então eu tenho dois problemas, a newtoniana separou em duas partes, uma que é uma partícula que anda no oscilador de constante alfa e uma que anda num potencial de constante alfa mais 2K. Mas como eles se separaram, não existe nenhuma mistura da coordenada R maiúsculo e R minúsculo, então a energia é a soma das energias, não é? Tá certo? Então eu tenho dois osciladores, cada um tem uma frequência, tá? Então cada um tem uma frequência, um tem ômega 1, que é a raiz, e o outro tem ômega 2, que é a raiz dessa outra constante, que é alfa mais 2K. A solução desse problema é trivial, né? Porque eu tenho agora a soma de dois osciladores desacoplados, né? Com constantes de mola ou com frequências diferentes. A energia para o centro de massa é E1, vai depender de um número quântico N1, e é isso aqui. Lembre-se que o H aqui é feito unitário, né? Para simplificar, H cortado. Então é N1 vezes raiz quadrada de alfa, que é a frequência do centro de massa. Para o movimento relativo, nós temos, lembre-se que agora a constante era alfa mais 2K, portanto a frequência vai ser raiz quadrada de alfa mais 2K, e depende de um número quântico 2 aqui, N2, né? E é claro, os dois são tridimensionais, aparece o termo mais 3 meios. Se você somar essas duas, você tem a energia total do sistema. Como nós estamos interessados na energia do estado fundamental, não é isso? Nós queremos a energia do estado fundamental, N1 e N2 são zero, e portanto eu somo aqui, e eu tenho como energia do estado fundamental desse sistema, eu tenho 3 meios de raiz quadrada de alfa mais raiz quadrada de alfa mais 2K. Fácil. Foi resolvido. Tá certo? Muito bem. Se eu lembrar das funções de onda do oscilador harmônico, eu tenho aqui dois osciladores harmônicos, a função de onda do oscilador harmônico é sempre uma gaussiana, então eu posso escrever como é a função de onda do meu sistema aqui, baseado nessa solução. Então eu já escreveria o produto de duas gaussianas, que daria a função de onda total do meu sistema. Aí eu posso voltar às coordenadas iniciais, individuais de cada partícula, e termino. Então, se eu proponho aqui que a função de onda total é o produto dessas duas gaussianas, eu termino que a função de onda desse estado fundamental, que eu já sei a energia, é dado dessa forma. Então, eu não apenas resolvo determinando a energia do meu sistema, como também eu determino a função de onda do meu sistema para isso.
Aí agora, eu tenho então o valor de energia, tudo, desse problema, eu vou utilizar o método de Hartree-Fock. Então, como que eu vou utilizar o método de Hartree-Fock? Eu tenho duas partículas, eu vou dizer que a primeira tem uma função, tem spin, né? Então, a primeira tem uma função φ1, Q1 e a outra φ2, Q2. Aqui no φ eu tenho a parte espacial e no Q eu tenho o spinor, né? Eu não sei essas funções, eu vou determinar ela, mas eu tenho que agora usar a função inicial, e a função inicial é o determinante de Slater, como a gente viu, faz a antissimetrização, e eu tenho aqui a função de onda que deve representar esse sistema para essas duas partículas de spin no meu sistema. Agora, eu tenho que processar os potenciais que representam lá o Hartree-Fock. Então, a newtoniana é a partícula 1, a partícula 2 e a interação entre elas, onde cada termo independente é um termo, como a gente escreveu lá atrás, dessa forma, né, que é a parte cinética, mais o seu confinamento pelo potencial, e a parte de interação é uma interação também harmônica. E agora eu tenho que calcular, eu tenho que fazer um cálculo, né, determinando esse elemento de matriz. E aí então eu passo a usar a função que eu criei para calcular esse elemento de matriz e vou elaborando aqui todos os passos, aqui são passos algébricos relativamente simples, onde foi criado aqui, né, aqui não é mais Q, a gente mudou para uma coordenada tal, e aqui F1 e F2 representa esses termos aqui da newtoniana. Então eu calculo os elementos de matriz, né? Calcular o elemento de matriz significa calcular esse termo. Eu tenho 3 termos para calcular, sendo que esse e esse são praticamente iguais. Então fica fácil de você calcular esses elementos de matriz, lembrando que tem que ter um vínculo entre as funções que eu utilizei. Então eu monto aqui as equações, estamos fazendo os cálculos novamente para montar as funções. São vários passos algébricos que você tem que dar. Então, semelhantemente, você calcula o elemento de matriz da função F2, né? Mas tudo isso é uma álgebra que é fácil de ser feita, porque tudo vai ficar em função das funções φ1 e φ2, né? Então eu monto agora a soma e calculo o elemento de repulsão. Obviamente esse elemento de repulsão vai ter os vários termos. Na verdade ele tem 2 termos, tá certo? Ele tem o termo de direto e o termo de exchange, como nós vimos. Então eu calculo esses elementos, lembro que a parte de spin são ortogonais, então estou tratando de partículas de spin meio, então já escrevo o spinor, vai dar a delta. Então isso aqui basicamente é o cálculo, é refazer o cálculo que eu tinha inicialmente. E aí, quando chegou nisso, eu tenho aqui, né, o elemento de matriz total, faço a variação dele, porque nós queremos um extremo, é como se fosse aplicar de novo aqui os multiplicadores de Lagrange. Eu estou fazendo ao mesmo tempo que estou revisando como que nós montamos o método de Hartree-Fock, tá certo? Então faço aqui a variação com o vínculo, sendo lambda os multiplicadores de Lagrange, e nós temos que agora, né, obter para isso uma equação. Isso tudo vai resultar num conjunto de equações, e o conjunto de equações está aqui. Eu poderia diretamente já ter colocado usando, né, usando aquilo que a gente sabe da equação de Hartree-Fock, simplesmente substituindo a interação do potencial de Coulomb do núcleo pelo potencial harmônico. E a equação que eu obtenho aqui, fazendo todos os cálculos, é exatamente a equação de Hartree-Fock, onde eu termino com esse aqui acaba sendo o potencial direto, esse aqui acaba sendo o potencial de exchange, como você pode ver, né? E eu tenho aqui então, como eu tenho φ1 e φ2, eu tenho duas equações que formam as equações, o conjunto de equações de Hartree-Fock a serem resolvidas. O interessante é que esse conjunto de equação
ele pode ser resolvido facilmente se a gente escolhe um estado de spin adequado. Então eu vou escolher que os spins estão opostos. Se os spins estão opostos, você desaparece o termo que aparece nessa equação aqui, que é o termo de exchange, como tem uma delta de ms1 e ms2, ele desaparece. E aí a equação fica reduzida a uma equação mais simples, é uma equação desse tipo aqui, não é? E eu vou ter que resolver essa equação. Obviamente, se é uma equação íntegro diferencial, sempre vai ser uma equação íntegro diferencial que eu tenho que resolver. Mas eu posso começar a falar, olha, eu vou chutar uma função aqui. Vou chutar uma função gaussiana como solução dessa equação de Hartree-Fock para esse problema. Olha, eu vou chutar uma função aqui. Eu substituo na equação e tenho, obviamente, uma equação agora que é totalmente numérica e que me fornece o valor dos parâmetros aqui, os multiplicadores de Lagrange, tá certo? Então, eu obtenho o valor do multiplicador de Lagrange, alimento de novo as equações, tá certo? Então eu resolvo o problema, obtenho aqui constantes, né? A hora que eu joguei aqui uma gaussiana, eu joguei uma gaussiana que tinha um valor A aqui a ser determinado. Agora eu obtenho a função, né? Obtendo os multiplicadores, eu volto, obtenho a função, porque eu chutei uma função gaussiana, então obviamente eu vou ter que terminar com uma função gaussiana. E eu termino com uma função gaussiana. Essa é a função que passa a ser solução da equação de Hartree-Fock. Eu chutei uma gaussiana e determinei os parâmetros da gaussiana que estão aqui. Tá certo? Se eu fizer, eu tenho essa função, eu tenho a Newtoniana. Se eu fizer o cálculo do elemento de matriz da função de Hartree-Fock com a Newtoniana, eu tenho energia. Isso tudo é feito analiticamente e eu obtenho, então, o valor da energia pelo cálculo de Hartree-Fock. E o resultado que eu obtenho é 3 meios de 2α mais 3k dividido por α mais k elevado a meio. Para a gente poder comparar, claro que ele não é o mesmo valor da solução exata. Para eu poder comparar, eu vou dividir a solução de Hartree-Fock pela solução exata. Se eu dividir a solução de Hartree-Fock pela solução exata, eu crio aqui essa grandeza, que vale isso aqui em termos de α e k, não é? Quando k vai a zero, eu tenho um sistema de 2 spin no potencial harmônico, obviamente que a solução é trivial. Então, quando k vai a zero, a gente prova que essa razão vai a 1. Portanto, quando k vai a zero, o Hartree-Fock não tem mais interação, o Hartree-Fock fica exato praticamente. Tá certo? E quando o k não é zero, tem um valor qualquer, esse resultado difere, obviamente, da solução exata. E quanto que ele difere da solução exata? Bom, nós sabemos que ele aproxima por cima, ele vai ser sempre maior do que a solução exata, por construção no método de Hartree-Fock, como nós havíamos feito. Então, para mostrar para vocês como que é a dependência, nós podemos calcular, fazer um gráfico onde nós mostramos, né? A gente faz um gráfico onde a gente mostra nesse gráfico, né, e a solução da energia de Hartree-Fock dividido pela solução exata. E no limite de k indo para o infinito, quer dizer, um sistema que interage fortemente, dá 3 sobre raiz quadrada de 2. Mas a solução exata, obviamente, envolve uma razão igual a 1. Então, quando k é igual a zero, a solução coincide com a solução exata, e à medida que o k cresce, a solução diverge da solução exata, não é? 3 dividido por raiz de 2 dá a diferença, né? Isso aqui dá uma diferença entre o valor exato e o valor calculado pelo Hartree-Fock. À medida que o sistema fica mais fortemente interagente, eu vou me distanciando mais e mais da solução exata. Isso aqui seria a linha da solução exata, né, do valor absoluto. Então você vê a validade do Hartree-Fock, né? Então o Hartree-Fock aqui, ele vai se aproximar mais do valor verdadeiro do problema
à medida que a interação é menor. Então, quando o sistema tem uma interação pequena, ele está, obviamente, mais próximo, a solução de Hartree-Fock está mais próxima da solução que nós temos como solução ideal. Tá certo? E também eu posso calcular a função exata e a função de Hartree-Fock. Tá certo? A função exata, lembra, aquela que eu resolvi lá atrás. A função de Hartree-Fock é aquela que eu também calculei, sumindo gaussianas, etc. E quando eu calculo o produto escalar delas, né, eu obtenho uma expressão, que deveria ser 1 se elas coincidissem. E aí eu observo que elas realmente coincidem. Se eu fizer um gráfico desse sanduíche, né, desse produto escalar aqui, se eu fizer um gráfico desse produto escalar, tá, então estou calculando o produto escalar da função exata pela função Hartree-Fock. Isso dá um número aqui, uma expressão que depende de alfa e k, né, e seria 1 se a função fosse a função exata, a solução do meu problema. E novamente eu posso fazer um gráfico desse produto escalar como função do k e verificar que a solução ela é mais próxima do valor exato quanto menor for o k. E ela vai se distanciando cada vez mais do valor da função de onda exata. Esse exemplo é um exemplo para mostrar para você que nem sempre o Hartree-Fock vai dar um valor exato, né? Você tem que otimizar o esforço para você obter realmente o valor da energia do estado fundamental de um sistema de mais do que uma partícula, não é trivial, né? E para dois spin no oscilador harmônico é interessante que a gente pode fazer basicamente uma brincadeira aqui, um cálculo analítico e comparar as grandezas e verificar os regimes de validade. Esse não é o único exemplo que você pode fazer com o sistema de Hartree-Fock para você verificar a validade, né, do método. E eu gostaria de recomendar uma leitura, né, de um artigo que nós publicamos na Revista Brasileira de Ensino de Física em 1999, volume 21, número 2, junho de 1999. E aqui nós resolvemos, na verdade, dois problemas. Um problema é o problema que eu já descrevi para vocês, né? Esse trabalho é interessante, porque dá uma visão geral do Hartree-Fock. Aí ele resolve o problema como eu resolvi. Ele faz este exemplo, né? Fazendo uma discussão ampla. Ele faz um outro exemplo, que é o exemplo de você ter um gás de elétrons livre. Ele faz o exemplo do gás de elétrons livres. A gente vai assumir que você tem um gás de elétrons livres que interage, que tem repulsão entre eles e que interage com um fundo de cargas positivas. Esse gás de elétrons, ele tem uma polarização, quer dizer, existe um número de elétrons com spin para cima e um número de elétrons de spin para baixo, e nós vamos resolver esse problema por Hartree-Fock, obtendo a energia do sistema. Esse é um exemplo que você pode verificar aqui no artigo e que você pode também resolver, né? Você deve resolver esse exemplo seguindo os passos que estão aqui no artigo para ter uma experiência maior com o método de Hartree-Fock. Esse caso também dá para se resolver analiticamente, o caso de Hartree-Fock. É um problema um pouco mais tedioso, né? Um problema mais elaborado, mas você chega às energias desse sistema de elétrons livres interagindo com um fundo de cargas positivas e repelindo-se entre si. É um gás livre, mas não tão livre, né? Tem que ter alguém para manter a neutralidade e para mantê-los ali, e tem repulsão entre os elétrons, e esses elétrons têm spin meio, e é um exemplo extremamente interessante e que será dado como desafio para aqueles que fazem o curso. Bem, com isso, nós terminamos o que nós queríamos falar sobre átomos de múltiplos elétrons, né? Seguimos uma sequência de aulas para átomos de 2 elétrons, mais do que 2 elétrons, mostrando os princípios dos métodos utilizados. Realizamos alguns exemplos para você sentir um pouco melhor como esses cálculos. E então, agora nós consideramos essa parte do curso concluída e vamos, na próxima aula, entrar num novo tópico, que são as moléculas. Até
Até lá.